Amém, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, então. Alegria. Vamos começar mais uma reunião de oração aqui na VID, 12 de fevereiro, para a glória de Deus. Oramos. Senhor, obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã, e as suas misericórdias é um sinal, Senhor, da sua aliança. Obrigado pela sua bondade e fidelidade, Deus, que nos persegue, que nos alcança, que experimentamos, Deus, constantemente. Obrigado por quem o Senhor é, aquilo que o Senhor se revelou nas Escrituras e se revelou em Cristo, que é algo maravilhoso, Deus, que está acessível, o qual, Senhor, todo dia, Senhor, te conhecemos. E é muito bom, Senhor, isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque isso é vida, isso nos renova, nos enche, Deus, de esperança, paz. Te conhecer, Deus, é algo maravilhoso, Senhor. E também é maravilhoso, Deus, podemos conversar com o Senhor, orar, estar com os irmãos, Deus. Abençoa, Senhor, esse tempo de oração que nós vamos ter, que seja um tempo, Senhor, de renovo, um tempo, Deus, de bênção aqui para cada um, Deus, antes de ir para suas atividades regulares, Deus, ou o que vai fazer, que o Senhor possa ministrar mesmo, Senhor, muita graça, Deus, do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, trazendo, Senhor, renovo no corpo, na alma e no espírito, Senhor, em nome de Jesus, alcançando eles aonde estiverem, Deus, e para aquilo, e para a missão de hoje, para aquilo que temos para fazer de hoje, Deus também, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcelo. Então, eu queria hoje inverter aqui e nós começar orando pela saúde, né? Mas eu queria fazer 3 orações bem diferenciadas, já aviso agora, para que aquele que fizer a primeira oração não abocanhar as próximas orações, né? E deixar os outros sem o que orar. Então, eu queria pedir para uma pessoa orar por saúde física, e aí lembrar daqueles que estão enfermos, sim, a lista, pode ser o bonde nessa primeira oração, por saúde física, e especificamente pela saúde física, tudo que envolve as doenças, enfermidades, que afeta aí, cirurgia, quem depende de alguma coisa, quem está na recuperação, né, pressão, etc. Depois eu quero pedir, vamos ver aqui, vou pedir para a Aline de Salviano, não sei se ela pode orar, por saúde emocional, na sequência, depois do bonde, saúde emocional. E eu posso pedir para a Leila também, depois orar por saúde social. Social no que sentido? Nos relacionamentos. Leila vai fazer uma oração específica por relacionamentos. E essas nossas orações aqui, como um grupo de oração, eu queria que a gente, né, pensasse, focasse aqui na igreja, né? Claro que a saúde física ali tem um monte de pessoas que nos mandam, e às vezes são parentes, são amigos, não tem problema. Mas eu queria que a gente pensasse aqui nessas orações, pelo físico, pelo emocional e pelo social, como uma cobertura de oração. Estamos orando pela nossa comunidade, pela igreja, para os membros, para que tenham saúde física, para que se recuperem, para que tenham saúde emocional, para que Deus abençoe todos os que estão cansados, esgotados, tristes, deprimidos, e para que Deus dê saúde relacional também, né? Social, para que tenhamos bons relacionamentos de amizade, de irmandade, dentro dos ministérios, na comunidade, extra paredes da igreja, né? Então, são essas 3 orações iniciais que eu peço. Não sei se a Aline pode, a Aline não sinalizou. Você pode fazer essa oração, Aline? Não vi ela, então Pode, posso falar. Posso sim. pode, Aline. Então tá. Ora o bonde, ora a Aline e ora a Leila. Bonde, saúde física, Aline, saúde emocional e Leila, a saúde social, relacional. Amém? Vamos orar com vocês então. Senhor nosso Deus, Pai amado, como é bom Amém. estarmos aqui logo pela manhã para buscarmos o Senhor, para termos essa comunhão tão gostosa com o Verdade. Senhor e entre irmãos. Isso é maravilhoso, ó Deus, e enche os nossos corações e nos dá aquele punch para o dia, ó Deus, para Amém. suportarmos as adversidades do dia. E também para aproveitarmos as oportunidades do dia. E nesta manhã, ó Deus, vamos interceder e já estamos, ó Deus, assim,
na brecha, intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos. Amém. A Uhum. Nicole, a Hanna, o Sileizinho, o Isaac, a Luciene, a Elisa, filha do Zezé, a Isabela do Rio e todos os demais com problemas aí de câncer, o Paulão e os demais em filas de transplante, o Datimba, não sei se ainda está internado, mas se recuperando de vai e volta. O Luiz Henrique, que teve fratura na perna, e assim tantos outros que têm esses problemas. A coordenadora da Lara, né, Maria das Graças, com 74 anos, que sofreu AVC, e tantos, ó Deus. E hoje em dia, ó Deus, as pessoas estão tão adoentadas, tão debilitadas, ó Deus, no corpo, enfraquecidas, não conseguimos entender o porquê. Mas também não precisamos saber ou entender de tudo. O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem conhece, o Senhor é quem fez e o Senhor é quem abençoa. Então, ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, vá de encontro a cada um deles, ó Deus, e dê aquele toque, ó Deus, no corpo, para que haja, ó Deus, uma recuperação física, recuperação, ó Deus, dessas mazelas do nosso corpo, ó Deus. Cada um de nós padecendo. O nosso irmão Saulo aí, pode ser uma gripe, pode ser um pequeno resfriado ou um mal-estar qualquer. E assim, qualquer um de nós. Tem dia Isso. que a gente levanta, parece que tem um caminhão em cima, ou foi atropelado por uma carreta. E, de repente, no dia seguinte, não tem mais nada. Outros pioram. Então, ó Deus, essas dificuldades, essas aflições do corpo, vem com teu Amém. Espírito Santo, porque o Senhor é o único que pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Os Amém. remédios podem nos dar um alívio, podem, às vezes, mascarar alguma coisa, podem, muitas vezes, trazer força para o corpo, para que o corpo se restabeleça. Não é um remédio que cura, mas é o próprio corpo que se cura com ah, um medicamento que faz com que ele reaja de alguma forma e consiga restabelecer a harmonia do corpo naquele sentido daquela doença. Então, ó Deus, o Senhor que é bom o tempo todo, o Senhor que Amém. é o nosso Deus, o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, a nossa esperança. Vá de encontro a cada um desses irmãos, afofando a cama, restabelecendo, Amém. fazendo que o corpo, ó Deus, reaja, para Amém. que essas pessoas possam, ó Deus, bendizer o Senhor, porque muitos não o fazem por estarem, às vezes, nessas condições, mas que seja restabelecido, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a honra e glória do Senhor e alegria nossa, ó Deus. Te Amém. oramos, intercedemos por eles e agradecemos no nome Uhum. santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bonde. Amém. Amém, Bonde. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renovou. Pai, assim como o Bonde orou, eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a ajudar, a cuidar, Senhor. Uhum. Porque tem Verdade. muitos, Senhor, tem muitos doentes, muitos. A mente tem cada dia mais estado adoecida, Pai. Verdade. A mente tem sido envenenada, Senhor, até mesmo dentro da igreja, Pai, pela religiosidade, Verdade. por crenças, Senhor, que estão enraizadas. As pessoas têm buscado cada vez menos intimidade com o Senhor e conhecê-lo e ler a tua palavra e te buscar de verdade. Tem crido, Senhor, em palavras de homens, Senhor. E isso tem adoecido a tua igreja, tem adoecido pessoas de dentro da igreja, Pai. Eu Misericórdia. clamo a ti e peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia porque
É massacrante, Pai, saber que tem pessoas dentro da igreja que têm sofrido dessa forma, até fora da igreja também. E nós sabemos que a mente doente, ela reflete no corpo, ela reflete no físico. Então, o bonde orou e falou quantas pessoas têm ficado cada vez mais doentes, mas tem gente com feridas na alma, tem gente com feridas profundas, traumas que não foram curados, com dores, com angústia, com mágoas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ter intimidade contigo, a buscar essa cura em Ti, a buscar esse envolvimento, a estreitar esses laços, Senhor, com, com o Senhor, Pai, para que o Senhor nos ajude a ser curados, Senhor, e a aconselhar, a cuidar do outro que está doente, Pai, e não adoecer mais essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Coloque em nós um coração quebrantado e nos ajuda a ajudar, Pai, e não a adoecer mais, e não a enfraquecer mais, porque doenças da mente, Senhor, elas causam câncer, isso é comprovado. Elas refletem numa coluna, num nervo ciático inflamado, elas refletem, às vezes, numa paralisia, elas fazem com que uma pessoa tenha um AVC. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que temos, às vezes, atrapalhado mais do que ajudado, Senhor. E nos ajuda, Pai, a compreender e a amar o nosso irmão, a ajudar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Aline. Amém, Aline. Amém, Aline. Pode orar? Pode. Senhor, nessa manhã eu quero clamar ao Senhor, além dos nossos pecados, que o Senhor esteja nos perdoando, nos purificando, ó Deus. Eu quero clamar ao Senhor nessa manhã, que o Senhor venha quebrando, Deus, todo espírito maligno de contenda, de confusão, no meio do teu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e o que reina, Senhor, muitas vezes nessas contendas e nessas intrigas, às vezes, confusões, dentro da igreja, é um pecado que nós precisamos pedir perdão para Ele e confessar diante do Senhor todos os dias. É o orgulho. E por orgulho, assim a gente poderia falar que, e por amor ao dinheiro, a pessoa faz isso e isso, e nós falamos agora, Senhor. E por orgulho, nós deixamos de cumprimentar o irmão, nós deixamos de sentar à mesa com o irmão, nós deixamos de visitar o irmão, nós deixamos, ó Deus, de conviver, Senhor, com os irmãos. Então, Senhor, em nome de Jesus, o que vem à minha mente quando o pastor Marcelo falou é que o Senhor, nesta manhã, Espírito Santo, primeiro, Amém. lembrança do pecado, do juízo e da justiça. Porque se nós não estivermos convencidos de que isso é pecado na nossa vida, é como se a gente não estivesse vendo um machucado bem visível, bem à vista de todos, e a gente não está vendo, só a gente não vê. As outras pessoas todas veem, percebem tudo aquilo e a gente não vê. Então, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para ver e entender que o que nos faz não relacionarmos com o irmão, perder essa saúde relacional, Deus, tem uma palavra só: orgulho. Então quebra, Espírito Santo quebra, vem nessa manhã quebrando, em nome de Jesus. Senhor, dá ordem aos teus anjos, quais forem necessários para guerrear a nosso favor, porque muitas vezes, Senhor, isso é uma batalha na nossa mente. São fortalezas na nossa mente. Então, Espírito Santo, traz a memória de cada um aqui e onde tem que reconhecer, confessar, se arrepender e aí ter de fato, de verdade, Romanos 12 na nossa vida. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo diante do Senhor, em comunhão com os irmãos, porque a tua palavra diz, se a gente não se relaciona com o irmão a quem a gente vê, como a gente quer se relacionar com o Senhor a quem a gente não vê? Se a gente tem um orgulho a tal ponto de não querer conversar com o irmão,
E esse orgulho vai me fazer chegar à sala do trono? Vai me chegar à sua presença? Sem confissão, sem arrependimento, sem transformação de mente? Isso que eu quero orar nessa manhã, Deus, e eu quero que o Senhor traga à memória a cada um dos irmãos, e que a gente faça exatamente o caminho, percorra o caminho que devemos percorrer. Confessar, arrepender e transformar nossa mente. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã. Amém. 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 Isso mesmo. Obrigado, Neila. Então, a questão de saúde é uma coisa muito complexa, porque ele envolve muitas coisas, muito amplo, né? Então, a gente já orou aqui por saúde física, mais curativa, no sentido dos irmãos que já estão, né, com algum problema físico, a gente pode orar preventiva, pedindo para que Deus nos livre do mal, né? Oramos por saúde emocional, é importante demais. Também agora a Leila orou por essa saúde social, para que Deus abençoe os nossos relacionamentos, né? Na comunidade, na família. E vou pedir ainda mais uma oração, porque eu sei que alguns já oraram um pouquinho nesse sentido. A Aline entrou já aqui, mas eu vou pedir uma oração específica para o Osmar Aparecido. Bom dia, meu irmão querido. Você pode orar? Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Que ótimo. Vamos orar por saúde espiritual, né? A saúde espiritual, a Aline falou de religiosidade, né? Aí já é uma doença, já é um problema no espírito mesmo, né? Que Deus nos cure, nos livre desse caminho, abra os nossos olhos, no sentido daquilo que a gente precisa de cura no espírito, mas também saúde mesmo, boas coisas no espírito, né? Intimidade com Deus, amor pela palavra, amor pela oração, pela comunhão, desenvolvimento de um caráter que reflita Cristo, tudo isso é saúde no espírito. Queria que você orasse como você quiser, nesse sentido, pedindo a Deus, tanto pelo lado que precisa cura, quanto por esse lado que é o lado bom, de nós termos uma saúde espiritual robusta como filhos dele aqui na comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo, puro e maravilhoso nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Te damos graças, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, por derramar sobre nós a tua misericórdia, mais um dia. A tua graça, que é melhor do que a vida, está em nós, Senhor. E a presença do Senhor na nossa vida, que nada se compara à presença do Senhor na nossa vida. Então, meu Pai, eu quero pedir nesse momento, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor fortaleça o nosso espírito, porque a carne é fraca, Senhor Deus, a mente é fraca, até mesmo a alma é fraca. Mas se o espírito estiver forte, Senhor Deus, a gente consegue, sim, consegue romper essa vida, as dificuldades, os sofrimentos, e até mesmo com alegria, porque chega um momento em que a gente sente a presença do Senhor e isso traz alegria ao nosso coração, ao nosso espírito. Então, Senhor Deus, nesses três pilares, que é espírito, alma e corpo, Senhor Deus, que prevaleça o espírito forte. Eu te peço para minha vida, para minha família, peço isso para cada um dos irmãos, ó Deus, peço isso para, se possível, para todos, Senhor, porque o Espírito, Senhor Deus, é o que rege todo o corpo, toda a alma, é o que vai prevalecer, é o que vai para Deus, é o que vai para Deus, Senhor Deus. Foi o fôlego, foi esse Espírito que Deus soprou no ser humano. Isso veio do próprio Deus. Então, meu Pai, no nome de Jesus, fortaleça o nosso espírito, para que no momento difícil a gente não se deixe levar, Senhor Deus, pelas consequências, pelo sofrimento, e entristeça e perca a fé. Muito pelo contrário, Senhor Deus, que a nossa fé aumente
muitas e muitas vezes, porque o nosso espírito está forte. Amém. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua palavra, a ler a tua palavra, a ouvir a tua voz, Senhor Deus. Nos faz sensíveis, ó Deus, a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro agradecido ao Senhor, porque o Senhor tem feito isso na minha vida, na vida da Adriane. O Senhor tem feito isso na nossa casa. E eu te agradeço imensamente, Senhor, por isso. Peço ao Senhor que ajude a todos que, nesse momento, talvez estejam com o espírito fraco, que o Senhor Uhum. fortaleça, que o Senhor Amém. vem se aproximar, faça-se sentir a essas pessoas, Senhor. Desde que elas sintam o Senhor, para que elas se fortaleçam. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, Amém. Osmar. Obrigadão, Amém. Osmar. Irmãos, igreja não são estruturas, né? Igreja não é o local de culto. Igreja é o povo, é o ajuntamento. E por isso que a gente deu foco aqui nas pessoas, né? Para que as pessoas tenham essa saúde, né? Saúde física, emocional, social, relacional, em todos os sentidos. E por isso que a gente focou nelas, né? O maior bem da igreja não são construções, o maior bem da igreja são pessoas. Então, já oramos aqui por pessoas, mas eu quero orar pela igreja, porque a igreja também é um organismo. Eu queria convidar o JP. Bom dia, JP. Como é que você está? Queria que você fizesse uma oração, se você puder, agora pela saúde da igreja, desse corpo maior, né? Existem igrejas que são doentes e a gente precisa ser uma igreja saudável. Existem igrejas que são doentes e que permanecem muito tempo doentes e que morrem. A igreja morre também. Então, para que Deus nos livre, que a gente seja uma igreja saudável, em ministérios, relacionamento, expressão de culto, adoração bíblica. Então, nos conduza numa oração nesse sentido, para Deus nos manter saudável e abençoando muitos. Amém? Vamos orar com você. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por essa expressão, ó Pai, tão bela, tão bonita, ó Pai, que o Senhor deu para nós, ó Pai, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós encontramos esse lugar, ó Pai, de refúgio, encontramos esse lugar, ó Pai, de comunhão, de relacionamento, ó Pai. Mas nós queremos orar essa manhã, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, derrame sobre nós, ó Pai, saúde, derrame sobre nós, ó Pai, diretivas e direcionamentos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, continuar caminhando para o alvo que é o Senhor, ó Pai. Nós, ó Pai, queremos, ó Deus, aprender, ó Deus, com a Tua palavra, ó Deus, assim como a igreja de Atos, ó Pai, que permanecia no partir do pão e na comunhão, ó Deus, nos deixe participar, ó Pai, desse mesmo movimento, ó Pai. Que além do pão físico, né, além da comida, nós possamos, ó Pai, sim, repartir do pão, ó Pai, que é a Tua palavra, ó Deus, uns com os outros, ó Pai. Na comunhão, ó Pai amado, uns com os outros, irmãos com irmãos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, encontrar sim, ó Deus, nesse lugar, ó Deus, amizades, ó Pai, nós possamos encontrar, ó Pai, irmandade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Então, nos usa, ó Pai amado, nesse local, ó Pai, nesse local de igreja, ó Pai, de partir do pão e na comunhão, ó Pai. Nós oramos também, ó Deus, por igrejas que às vezes não tem isso, ó Pai, que deixaram a doutrina de homens falar mais alto que a Tua palavra, ó Deus, deixaram e negaram por muitas das vezes, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus. Quantas vezes já ouvimos que em muitas igrejas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, ó Pai. Então, nos perdoa, ó Pai, como humanos falhos, ó Deus, e vem com o teu favor, ó Pai, sobre nós, ó Pai, porque nós precisamos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, estar cada dia mais ligados, ó Pai, na tua palavra, ó Deus, que é inerrante, é infalível, que é a palavra do Senhor, Pai. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê
diretivas, ó Pai, como missão vídeo, Pai, para que nós possamos, ó Deus, seguir, ó Deus, seguir o Senhor, ó Pai, a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, João Paulo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, JP. Eu queria agora, para a gente não orar só pela gente, né? Que a gente também fizesse uma oração no sentido dos outros irmãos e outras comunidades e outras igrejas que nós dividimos espaço e dividimos missão e trabalhamos juntos na cidade. É uma maneira de mantermos humildade, né? Não olharmos só para nós, para as nossas cidades, para quem somos, mas entender que existe outros pastores, que existe outros rebanhos, outros irmãos, necessidades, que estão batalhando pelo reino de Deus também, de diferentes expressões, maneiras. E eu queria convidar o pastor Saulim. Você pode fazer essa oração? Nos conduzir nesse sentido, de nós orarmos pelas outras igrejas na cidade? Bom dia, irmãos. Tá me ouvindo, Marcelo? Ouvindo. Tá estacionando aqui. Posso sim. Pode? Então tá bom. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por essa manhã de vida na Tua presença, Deus, onde nós podemos orar por questões tão específicas, Pai, como iniciamos nessa manhã, envolvendo o corpo, a alma, o espírito, questões que são encontradas nas nossas vidas, Pai, e podemos traduzir isso em oração. Mas é incompleto, Senhor, se nós não nos colocarmos disponíveis para uma oração, para uma devoção para além de nós, que envolve o outro. E esse é o nosso momento com o Senhor, de orar pelo corpo de Cristo na cidade de Uberlândia, Pai. Obrigado por toda a expressão de igreja local que existe aqui nessa cidade. Me lembro agora, quando o pastor Marcelo me chamou para orar, me lembrei do Compás, Senhor, que talvez seja um dos únicos conselhos de pastores no Brasil que reúne todas as semanas, insistentemente, já há anos, procurando com muito suor promover unidade, Pai. Obrigado por isso. Obrigado que nós fazemos parte disso. Pastor Alain, pastor Marcelo, eu e outros, apostando nessa unidade do corpo de Cristo aqui, Senhor. E nós agora pedimos, Pai, que o Senhor possa visitar as igrejas de Uberlândia, Pai, para além da vide, que o Senhor possa se revelar a elas mais uma vez, ajudá-las a discernir o tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor confronte, e pedimos que nós sejamos os primeiros da lista nisso, Senhor, como igreja, confronte a nossa teologia, a nossa estrutura eclesiástica, se ela estiver desalinhada com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que possamos, submissos ao Senhor, Pai, como igreja, Pai, alcançar um modelo que é único, que é um modelo bíblico, que é um modelo que traduz o reino de Deus. Então nós te pedimos, Pai, especificamente eu oro pelas igrejas pequenas, igrejas de periferia, igrejas que não têm recursos financeiros em abundância, Senhor. Igrejas aonde pastores, pastoras também, Senhor, têm pagado um preço por amar ao Senhor, mas vivem desafios enormes na estrutura. Senhor, traga renovo para esses irmãos agora, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que eles não percam a visão, Pai, que eles continuem fiéis e firmes no Senhor, para cumprir o bom propósito do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Saulo. Obrigado, pastor Salim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para a nossa reflexão. Quem entrou um pouquinho depois aí na reunião, normalmente eu estou na quinta-feira, na quarta é o pastor Éder, mas a gente inverteu porque eu vou a Curitiba amanhã, vou participar de um congresso lá e retorno no domingo à noite. Então vamos aqui para a nossa reflexão, nosso estudo no livro de Eclesiastes. Eu quero ler com vocês agora Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 4 ao 11. A gente já viu a introdução na vez passada, do 1 ao 3, então do 4 ao 11. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá a volta e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche.
ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Animador, não é, irmãos? Esse texto, muito animador. Que nada, mas vamos lá. Então, Salomão, o pregador, autor do livro de Eclesiastes, ele, fazendo um resuminho rápido, ele chega à conclusão de que tudo na vida é ilusão, tudo é vaidade. Você já leu o livro, você sabe que essas são linguagens comuns. Tudo debaixo do sol é sem sentido. E no versículo 13 ele quer saber se vale a pena, ou se tem algum proveito, todo o trabalho, tudo que a gente faz, né, a correria, vale a pena tudo que a gente faz debaixo do sol? De alguma maneira ele está fazendo uma denúncia a tudo aquilo que a gente julga ser especial e valioso na vida. E ele diz, olha, tudo isso é fumaça, tudo isso é vento, tudo isso é canseira. Tentar procurar sentido para a vida nas coisas da vida é canseira. Então, esse trecho aqui que eu li, do 4 a 11, ele vai discorrer sobre a impressão que ele tem de que tudo é uma mesmice na vida. É um tédio, né? Não há nada novo. Né? Ele diz, o novo de hoje já foi visto gerações passadas, versículo 10. Né? A versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece a mesma, nada muda. A vida é tediosa, passa muito rápido e nada muda. Então vemos aqui que ele passa a discorrer sobre esse tédio, sobre essa mesmice, para reforçar a pergunta que ele fez no versículo 3. Ele vê essa mesmice nas relações humanas, porque as gerações não mudam, as lutas que as pessoas enfrentam são as mesmas, os pecados são os mesmos, as bobagens, os erros, né, que a gente comete ao longo de todas as eras são os mesmos. A geração atual sempre acha que é superior ou melhor do que a geração que passou, mas o mundo, o sistema, mesmo essa geração se achando melhor, continua do mesmo jeito. Então, de que jeito que nós somos melhores se o sistema não muda, se o sistema continua caído, podre, né, do mesmo jeito? Então a gente vê essa mesmice, inclusive, expressa nas artes. Né? Se você é um pouquinho aí de uma geração mais old school, né, você vai lembrar da canção do Belchior, interpretada pela Elis Regina, Como Nossos Pais. Né? Nessa canção, na arte, expressa essa mesmice. Né? Belchior fez essa canção, Elis Regina cantou e diz, olha, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, as aparências não enganam. Ou seja, não foi só Salomão, em épocas antigas, que percebeu que a vida é uma grande mesmice. Aí Salomão ainda vai falar, né, que então tudo isso é correr atrás do vento, né, porque nós estamos perdidos. O mundo está nessa mesmice porque está perdido em seus pecados. Versículos 5 e 6, ele descreve a mesmice do tédio não só nos relacionamentos, mas ele também vê isso na natureza, né? Ele fala a respeito do sol, vento, rios, mar. Ou seja, o sol nasce, se arrasta pelo céu e se põe de novo. E amanhã vai ser assim. Os rios correm para o mar, né, todo dia. Mas o mar não se enche, ele não vê nada novo acontecendo no mar. O mar continua igual, apesar de todo o rio e toda a água ir para ele, ou seja, todo esse movimento de água, toda essa agitação, fazendo uma tradução das nossas vidas, e tudo continua do mesmo jeito. E ele vai falar isso sobre o vento também. É uma mesmice sem fim. Né? E a gente também é assim.
Você luta contra a balança, perde peso, mas a luta contra a balança nunca termina. Você não perde ela do horizonte. Você cuida do rim, cuida do coração, cuida do sangue, cuida da gordurinha e logo percebe que elas vão exigir cuidados de novo e de novo. Você lava a casa, você lava a roupa, você lava as louças e no dia seguinte tem que fazer tudo novamente, né? Então, que proveito tem, ele quer saber, de toda essa correria e canseira debaixo do sol, já que nada muda, tudo é uma mesmice. Para onde estamos indo? Que sentido tem a vida? Que sentido tem nas coisas que nós fazemos? No que vai dar isso? Versículo 8, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O ponto é que nunca nos damos por satisfeitos, falando enquanto humanidade. E isso também diz respeito a nós. Parece que o ser humano nunca se dá por satisfeito na vida. O ser humano é um ser inquieto, é insatisfeito em tudo. Tanto que, sabedor disso, né, Agostinho escreveu nas suas confissões: fizeste-nos para ti, mas inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Enquanto nós não descansarmos em Deus não for o nosso tudo, nosso coração é inquieto com todas as coisas na vida. Somos insaciáveis, somos famintos por natureza. Então, muito bem posto por Salomão aqui no versículo 8, que eu acabei de ler, que os olhos não se fartam, nós somos insaciáveis. Os ouvidos não se enchem, a gente é insatisfeito. Assim como o mar nunca se enche com as águas dos rios, assim somos nós. Nunca nos saciamos. Nunca estamos plenamente satisfeitos com as coisas dessa vida. O que parece satisfação hoje, amanhã já é fome de novo. Porque enquanto nós, como humanidade perdida, buscarmos o sentido para essa vida nas coisas dentro da própria vida, ou nas coisas debaixo do sol, irmãos, só vamos ter frustração. Só vamos encontrar canseira. Então, é assim. Por isso esse pessimismo. Salomão não está dando esperança mesmo. Ele está sendo bem pessimista. Se você procura sentido, felicidade contínua, razão de existir nas coisas dessa vida, não vai ter. É só canseira e frustração. E como diz o pastor Alain, ponto, outro assunto. Ok? Essa é a mensagem que Salomão nos traz. Mas então é isso? As coisas debaixo do sol não são suficientes para saciar a fome e terminar com a inquietação do coração humano? Não. Ele diz ali, não. Eclesiastes nos chama para olhar com muita honestidade, gente. Esta terra que foi devastada pelo pecado. E nos tira, sim, toda e qualquer esperança de que a gente vai encontrar aqui aquilo que pode saciar essa fome que Deus plantou em nosso coração, que nós vamos ver lá no versículo 11 do capítulo 3. Então, será que existe, versículo 10 ele fala, será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso é novo? Não, ele diz. Mas verdade seja dita, e que Salomão não sabia, mas nós sabemos, até Salomão, ou seja, até aquele momento que ele escreve esse livro, não aconteceu nada, gente, radicalmente novo na Terra. E era verdade o que ele disse. Mas séculos após, ele, algo novo, algo único, algo extraordinário, sim, aconteceu na Terra. O Deus vivo encarnou, ele habitou entre nós. E Cristo, com sua encarnação, com a sua morte, com sua ressurreição, interrompeu toda a mesmice na Terra. Cristo trouxe sentido à existência. O mundo já não é mais como era, porque através da vinda de Cristo, a restauração, Colossenses fala isso, a restauração de todas as coisas teve início no cosmos. A eternidade invadiu a temporalidade, a imortalidade se vestiu de mortalidade, o futuro
invadiu o presente, ou seja, aquilo que era para acontecer só no último dia, a ressurreição, aconteceu no meio da história. Um homem ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. E por causa disso, por causa da esperança da ressurreição, não é só esperança futura que nós temos, mas nós sabemos que o melhor de Deus para o presente já começou, porque o futuro, a ressurreição, invadiu o presente, já começou a acontecer no meio da história. E isso faz toda a diferença, irmãos. Isso traz sentido para a nossa existência, sentido para as nossas realizações, sentido para a nossa vida hoje. O nosso presente não é mais banhado apenas de futilidade por causa de Cristo. Não estamos refém da mesmice, da falta de sentido, porque Cristo é a nossa esperança, presente e futura. E hoje o nosso presente pode sim ser novo, abundante e vibrante, desde que ele seja o centro e você viva para a glória dele. Amém, irmãos? Então, que Deus te Amém, abençoe, pastor. um ótimo dia, e nos vemos Amém. aqui, aí sim, na próxima quinta, para a continuação de Eclesiastes, se você quer acompanhar esse estudo. Nós nos vemos aqui todos os dias com os outros pastores nas orações.